Oi, gente, eu sou a professora Priscila e a gente agora nesse vídeo vai dar continuidade ao estudo da progressão aritmética, PA, tá? Coloquei uma definição aqui logo no começo da tela para a gente relembrar. Se você não viu ainda os primeiros vídeos, né, a aula 1, tal, que a gente começa a falar sobre sequências e PA, para esse vídeo agora, assiste o primeiro, porque você já vai se familiarizar com alguns termos que a gente vai usar e vai ficar bem mais fácil o entendimento, tá bom? Então, bora lá. Definição aqui, ó. Uma progressão aritmética é uma sequência de números reais em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, adicionado com um número constante R, chamado razão da PA. Isso a gente já viu, né? Quando no primeiro vídeo, a gente começou a estudar a sequência e a partir do momento que a gente descobria a razão, sempre a gente podia escrever a partir do segundo termo, né? Uma PA, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o A2, eu consigo escrever como o anterior, que é o A1, adicionado da razão. Isso eu consigo fazer a partir do segundo com qualquer termo da PA, né? Por exemplo, o termo, sei lá, o termo 7, o sétimo termo da PA vai ser o anterior, que é o A6, mais a razão. Isso a gente consegue, a gente já viu, né, nos vídeos anteriores, aí a gente consegue escrever. Então, bora lá fazer algumas questões envolvendo progressão aritmética. Ó, determine essa questãozinha aqui, ó. Determine R, que é a razão, A5 e A10, ou seja, o quinto termo e o 10º termo da PA. 13, 17, 21, 25. Então, bora lá. O primeiro termo aqui da minha PA é igual a 13. O segundo termo é igual a 17. O terceiro termo é igual a 21. E o quarto termo é igual a 25. Primeira coisa, determinar a razão. A razão de uma PA eu posso determinar da seguinte forma, ó. A razão da PA eu posso determinar, por exemplo, como sendo o segundo termo menos o primeiro. Eu poderia também escrever aqui, ó, o terceiro menos o segundo, o quarto menos o terceiro, tá? Tanto faz. Então, aqui, ó, o segundo termo é o 17 menos o primeiro termo, que é o 13. 17 menos 13, 4. Primeira pergunta, razão da PA, já respondi aqui, ó. Razão igual a 4, né? Razão igual a 4, a razão é maior do que 0, essa é uma PA crescente, tá? O A5, segunda pergunta aqui, ó. Quem é o quinto termo da minha PA? Ora, o quinto termo vai ser igual ao quarto termo mais a razão. É isso? O quinto termo vai ser igual ao anterior, que é o A4, só que o A4 a gente tem aqui, ó. O A4 é igual a 25, mais a razão que a gente acabou de descobrir, que é 4. 25 mais 4 igual a 29. Segunda perguntinha, o quinto termo, né, da PA, ou A5, é igual a 29. Agora a pergunta,
Quem é aqui, ó, o A10? Ao invés da gente somar mais 4, mais 4, mais 4, o que é que a gente pode fazer aqui? Vamos escrever. O último termo que eu tenho até agora da minha sequência é o A5. E eu quero, ó, o A10. Então, eu vou passar pelo A6, A7, A8, A9 e A10. Eu sei que do A5 para o A6, eu somo a razão. Do A6 para o A7, eu somo a razão. Do A7 para o A8, ó, o A7 mais a razão vai ser igual a 8. O oitavo termo da minha PA mais a razão vai ser igual ao A9. E o A9 mais a razão vai ser igual ao 10º termo da minha PA, que é o que eu quero. Então, a gente pode escrever que o A10 vai ser igual ao A5, que é o último termo que a gente tem, mais, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes a razão. Então, ó, o A10 vai ser igual. Quem é o A5? A5 é 29, mais 5 vezes a razão, que é igual a 4. O A10 vai ser igual a 29 mais 5 vezes 4, 20. 20 mais 29, 49. Então, ó, respondi aqui, o A10 é igual a 49. Eu parti aqui, ó, do A5, que era o último termo que eu tinha. Mas eu posso partir, por exemplo, do A1, do primeiro termo. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho aqui, ó, antes do A5, o A4. Opa! O A3, o A2 e o A1. Vou aproveitar aqui. Então, vê só. Do A1 para o A2, eu somo a razão. Do segundo termo para o terceiro, eu somo a razão, conforme a gente já viu, né? Do terceiro termo para o quarto, somo a razão. E o quarto termo mais a razão vai ser igual ao quinto termo. Então, se eu quero percorrer do primeiro termo até o 10º, vamos lá, quantas vezes eu vou ter que somar a razão, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Então, ó, vou colocar um tracinho aqui. Se eu quero descobrir o A10 em função do A1, que é o primeiro termo, eu tenho que somar 9 vezes a razão. Vamos lá ver se dá certo, ó. Aqui, o A10 vai ser igual. Quem que é o A1? O A1 é o primeiro termo da PA, é 13. Mais 9 vezes a razão, que é igual a 4. Então, ó, o meu A10 vai ser igual a 13 mais 9 vezes 4 é igual a 36. E aí, 13 mais 36 é igual a 49. Então, tenho aí duas formas de fazer. Vamos lá para o próximo exemplo? A próxima questão, ela pede o seguinte: determine a razão, ou seja, o R, e o quarto termo, né, o A4, da PA.
x menos 5, x menos 3 e é uma PA infinita. Então, ó, vamos lá. Primeira coisa, para descobrir a razão de uma PA, eu posso fazer o seguinte, ó. A razão, eu posso pegar o segundo termo e subtrair o primeiro. Quem é o primeiro termo aqui dessa PA? O primeiro termo é igual a x menos 5. E o segundo termo é igual a x menos 3. Atenção agora, por quê? Por causa da parte algébrica. Então, tem aluno que sabe muito bem essa definição, né? Como é que calcula a razão, só que quando chega agora numa partezinha, pode errar, tá certo? Então, ó, atenção total agora. A razão vai ser igual a 2, que é x menos 3, menos x menos 5, que é o A1, tá? Então, vamos lá, ó. X menos 3 menos x menos 5 mais 5, tá? Atenção nessa parte. Então, bora lá, ó. Eu já posso ver aqui, ó, que x menos x é igual a 0, sobrou menos 3 mais 5. Menos 3 mais 5 é igual a 2. Então, ó, 2 é a razão da minha PA. Vamos lá. A questão, ela pede também o quarto termo, tá? Então, bora lá. Eu tenho o primeiro termo, o segundo, o terceiro e eu quero o quarto. A gente sabe que do primeiro termo para o segundo, eu somo a razão. Do segundo para o terceiro, mesma coisa, porque eu tenho uma PA. E do terceiro para o quarto termo, eu somo a razão. Então, eu vou escrever aqui o quarto termo em função do primeiro. Eu poderia fazer isso em função do segundo também, porque eu tenho esses dois primeiros termos da PA, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero saber qual é o quarto termo em função do primeiro, tá? Então, o quarto termo vai ser o A1 mais quantas vezes a razão? 1, 2, 3 vezes a razão. Uma dica para saber se você está escrevendo certo é a seguinte, ó. Eu não tenho 4 aqui? 1 mais 3, 4. Deu para entender? Ó, eu tenho 4 aqui. O A é 1. Multiplicado pela razão, eu tenho quantas vezes? 3, tá? 4 é igual a 1 mais 3. Uma diquinha aí para você saber que está escrevendo aí certo. Então, vamos continuar. A4 vai ser igual a 1. Quem é 1? X menos 5. Mais 3 vezes a razão. A razão é igual a 2 aqui, ó, que a gente já tinha calculado, né? Então, A4 vai ser igual a x menos 5. Primeiro tem uma multiplicação aqui, né? Eu tenho que resolver. 3 vezes 2, 6. Então, o quarto termo dessa PA vai ser x menos 5 mais 6, mais 1. Então, ó, quarto termo, x mais 1. Tá? Então, vamos para a próxima tela. Ó, então aqui tem a fórmula do termo geral de uma PA, que não é nada mais, nada menos do que a gente já viu nos últimos exercícios, tá? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R.
R é a razão, tá? Então, vamos lá. O A2, por exemplo, que é o segundo termo da PA, vai ser igual ao A1 mais 2 menos 1 vezes a razão. Ou seja, o A2 vai ser igual a 1 mais 2 menos 1, 1. Né? 1 vezes R, R. O A2 não é o A1 mais R? Ó, vou escrever aqui uma sequência, né? Uma PA genérica aqui pra gente, ó. A1, A2, A3, A4 e A5, tá bom. Deixa eu botar ela infinita aqui. O A2, ó, vai ser igual ao A1 mais uma razão. Não é isso que a gente estava vendo nos exercícios sempre? Então, bora lá. A3. A3 vai ser igual ao A1 mais 3 menos 1 vezes a razão. Ou seja, A3 vai ser igual a 1 mais 2 vezes a razão. Vamos aqui para o nosso exemplo, ó. Do A2 para o A3, eu somo a razão. Então, se eu quero ir do A1 direto para o A3, ó, eu tenho que somar quantas vezes a razão? 2 vezes. O mesmo acontece aqui, ó. A4 vai ser A1 mais 4 menos 1 vezes a razão. Ou seja, se eu quiser escrever o quarto termo de uma PA em função do primeiro, o quarto termo vai ser igual a A1 mais 3 vezes a razão. Vou fazer uma última aqui, ó. O A5. Vou escrever o A5 em função do A1, tá? Como termo geral de uma PA. O A5 vai ser igual a 1 mais quantas vezes a razão? 5 menos 1. Então, ó, A5 vai ser igual a o primeiro termo mais 4 vezes a razão. Vamos ver se é verdade, ó. Se eu tô aqui no primeiro termo e quero chegar no quinto, eu vou somar 1, 2, 3, 4 vezes a razão. E é isso. Esse é o termo geral de uma PA. Não sai daí não, que a gente vai fazer exercícios para treinar essa fórmula aqui, ó, de termo geral de uma PA. Combinado? Próximo vídeo, a gente faz exercícios usando essa fórmula de termo geral de uma PA. Combinado? Beijão, tchau, tchau.